Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença nas atividades desta casa, internautas que nos acompanham pela transmissão, pela rede, pela transmissão ao vivo dos acontecimentos nesta casa, sobretudo os ciclos de conferências e os seminários dedicados à reflexão sobre a cultura brasileira, na sua dupla dimensão, a cultura feita, referendada pela sociedade como representativa dela mesma, e a cultura fazendo-se na dinâmica do processo que faz a cultura brasileira como tal. Como é protocolar nesta casa, cabe ao presidente abrir cada um dos ciclos, cada um dos 10 ciclos que fazem a programação desta anual da academia, num total de 40 conferências em média. E hoje nós teremos o prazer de inaugurar o ciclo Teledramaturgia, a reinvenção de um gênero, que está voltado para uma das, hoje, mídias tradicionais. Não sei porquê, sou de um tempo em que as duas mídias, a primeira mídia tradicional era o rádio, hoje tradicional, a mídia rádio, depois a mídia cinema, a mídia televisão, que já estão, parece, dizem alguns, que estão ultrapassadas. Eu ainda não acredito, não. E por falar na terceira delas, está aqui hoje para nos honrar e nos dar o prazer da sua presença e do seu depoimento, uma das pessoas que fizeram e fazem a televisão brasileira. Mas não sou eu que vai falar dele. Quem vai falar de Daniel Filho é o coordenador deste ciclo, o acadêmico Zuenir Ventura, ciclo este que tem a coordenação geral da acadêmica Ana Maria Machado. Passo o comando e a palavra ao acadêmico Zuenir Ventura. Muito obrigado, presidente, senhoras e senhores. Este ciclo vai tratar da narrativa ficcional mais popular do Brasil e nosso principal produto cultural de exportação. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Cantar Ibope, mais de 3 milhões de telespectadores assistem a um capítulo diariamente, e em 30 países, neste momento, muitos fazem o mesmo, isto é, estão diante de um aparelho acompanhando uma novela brasileira. Na Rússia, durante a Olimpíada, a imprensa procurou motivar o público com reportagens sobre Lucélia Santos e sua escrava Isaura, a novela de Gilberto Braga, que foi exibida há exatos 40 anos ali e em outros 140 países. Recentemente, o New York Times publicou reportagem que recomendava, aspas, qualquer um que queira entender o Brasil e suas atuais agruras deve prestar atenção à tórrida e peculiar relação entre os brasileiros e suas novelas. Fecha aspas. A matéria-prima das nossas telenovelas não é nova. É praticamente a mesma dos folhetins franceses do século XIX, que influenciaram o gênero no Brasil através de José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, entre outros. Misturando componentes como amor, ódio, ciúme, inveja, vingança, redenção, peripécias românticas, o gênero melodrama em série atravessou os séculos e passou das páginas dos livros e dos jornais para o rádio e a televisão, resistindo a todos os avanços da moderna tecnologia de comunicação. Qual o segredo desse sucesso que acompanha as telenovelas desde o começo? O Direito de Nascer, por exemplo, a adaptação de uma radionovela cubana, foi o primeiro fenômeno de mobilização de massa, chegando a lotar um estádio em 1964 com espectadores para ver um capítulo, o que voltou a acontecer em 2013 na Argentina com a Avenida Brasil. Os pesquisadores do Cantar Ibope, que fizeram esse levantamento exclusivo para esse nosso ciclo, chegaram à conclusão de que essas produções conseguiram a fusão de uma trama folhetinesca com uma narrativa ágil e, no caso de Avenida Brasil, com a presença de personagens carismáticos de um fenômeno social, a ascensão da classe C. Seria a telenovela unindo o melodrama ao drama na abordagem de temas do cotidiano e adequando o ritmo da narrativa à contemporaneidade. Uma das discussões frequentes
é para definir se o gênero é literatura ou paraliteratura e quais as condições para pertencer a uma ou a outra categoria. A submissão das telenovelas ao gosto do público, essa abertura da obra, é, segundo o crítico Maurício Sticer, da Folha de São Paulo, aspas, um dos fatores a condenar a telenovela à posição de gênero menor, subalterno em relação a outras formas de expressão. Fecha aspas. De fato, de acordo com a recepção, uma trama pode mudar de rumo. Um personagem gay pode virar heterossexual, um drama social às vezes se transforma em melodrama, um núcleo sério pode tornar-se cômico. Essa interferência do público durante o processo de criação, podendo alterar completamente os propósitos originais do autor, cancelaria a autonomia autoral. Acho que em termos, porque nem sempre as intervenções, as limitações, os cerceamentos e até mesmo a censura conseguem impedir a excelência de uma obra. A prudência sugere que as abordagens críticas devem evitar os radicalismos como medida de valor artístico. Nem o sucesso popular pode ser adotado como único padrão de gosto, nem, por outro lado, o critério elitista como exclusiva determinante estética. Na história da literatura daqui e de fora, há folhetins populares de grande valor literário e obras cultas sem uma coisa nem outra. Ao promover esse ciclo, a ABL pretende contribuir para o entendimento de um fenômeno cultural que não tem merecido a atenção dos estudos acadêmicos. Afinal, um gênero que frequenta diariamente milhões de lares merece entrar nesta casa também com objeto de reflexão teórica. E para falar de um dos aspectos, né, desse fenômeno, Daniel Filho. A trajetória dele, que é diretor, autor, produtor, se confunde com a história das telenovelas. Em 1967, já conhecido por seus trabalhos em outras emissoras, ele foi chamado às pressas pelo novo diretor da emissora, o Boni, para resolver o problema do folhetim A Rainha Louca, da cubana Glória Magadã, uma história que se passava no México do século XIX, misturando tropas napoleônicas, capa, espada e batalhas épicas. Caberia a ele aproximar do público aquele mundo de fantasias inverossímeis. Nas cenas românticas, ele diz, procurei dar verossimilhança à trama e brincar de cinema, lembrou mais tarde. Nas cenas românticas, por exemplo, eu usava músicas e planos cinematográficos que então não eram usados. Deu tão certo que aquela foi apenas a primeira de mais de 70 novelas, séries e minisséries em que esteve envolvido nos mais de 40 anos da Globo. Entre os clássicos da teledramaturgia, que dirigiu ou supervisionou, estão Dancing Days, Rock Santeiro, Primo Basília. Daniel foi um dos principais responsáveis pela nacionalização do gênero. Agora, uma confidência. A secretária assessora do Daniel, quando fiz o convite para ele, mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte: o Daniel estava muito preocupado porque ele teria 45 minutos para falar. Ele achava que não tinha material para isso, né, que ele ia se perder. Então, aí eu conversei com a mulher dele, a Olívia Baita, grande escritora e cantora. Perdão? Cantora e escritora. Bom, e aí ela diz assim, não, então a secretária tinha dito, Daniel sabe tudo sobre o assunto com detalhes e tem uma memória excepcional, mas é importante que o senhor guie seu discurso, pois ele se diz incapaz de falar por 45 minutos direto, sem se perder. Aí eu conversei com o Olívia, você conversa, ele é capaz de falar 2 horas seguidas sem parar, entendeu? Então, de qualquer maneira, eu vou só levantar a bola para ele começar a falar. Se precisar de socorro, então eu entro, mas acho que não vou precisar. Capaz de ter que precisar para interromper no final, né? Mas a primeira questão seria o seguinte: qual foi o seu papel nesse momento, né, de transformação, de revolução, de mudança de rumo, né, num processo, né, assim, muito brasileiro, antropofágico, né? Esse é um processo que os modernistas de 22, né, cultivavam muito, que é se você receber de fora, digerir e devolver de outra maneira melhor, né?
Quer dizer, como é que foi esse processo que você fez? Você é tido como o cara que nacionalizou, que deu possibilidade, por exemplo, de termos tido depois, né, autores como o casal, meu Deus, agora, da Janete Claire e Dias Gomes. Como é que foi o seu papel nisso e, enfim, se houve outras pessoas importantes nesse momento? Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela palavra, Mício. Bom, obrigado a vocês pela presença. Então, eu vou tentar falar mais. É que nós ficamos falando de uma televisão recente que eu digo de 30 anos atrás, ou de 40 anos atrás. Então, quando a gente começa a fazer televisão, eu estava aqui sentado, vi entrar uma colega minha daquela época, que fez essa televisão quando eu entrei para a TV Tupi, que era Araci Cardoso. A primeira novela que eu fiz como ator era Morro dos Ventos Uivantes. A Araci fazia Kate, o Paulo Porto fazia Heathcliff, e porque a novela foi muito bem, ela foi estendida em 4 capítulos. E então entrou eu e a Ioná Magalhães. Eu fazendo o filho da Araci e Ioná sendo a filha do Paulo Porto. Praticamente um incesto ali na coisa. Mas foi a primeira novela que eu fiz. Eu morria no 4º capítulo. E depois, imediatamente, porque as novelas, isso é bom a gente ir falando um pouco disso. O que era a TV ao vivo? Realmente, como lembrou o nosso presidente, nós éramos do rádio. Eu sou do rádio. Eu sou do rádio e do cinema americano. Porque quando eu nasci em 37, portanto, toda minha primeira juventude, minha primeira infância, nós estamos em plena guerra e o que é enviado para cá são os filmes americanos, e principalmente os filmes musicais, são os filmes que, para levantar o espírito de South America Way, né? Então, estamos vivendo num momento, e estamos vivendo no rádio, onde eu ouvi pela primeira vez o Direito de Nascer, do Félix Cagney, com o Paulo Gracindo fazendo o Albertinho Limonta. Não é? Então, nós vivíamos ali. Quando surgiu a televisão, nos anos 50, muito poucas pessoas tinham a possibilidade. No Rio de Janeiro, estreou 8 meses ou 9 meses depois da estreia em São Paulo. E praticamente foi ocupada pelas pessoas que faziam rádio. E nós estamos falando de uma época onde que havia também uma briga política muito séria entre Getúlio e Chateaubriand. Então, o poder da televisão e do rádio, porque o Getúlio tinha a Rádio Nacional, que tinha um excelente elenco com novelas absolutamente perfeitas, e então o Chateaubriand traz a televisão, que é um novo veículo, é um veículo novo. Portanto, quando a gente começa a fazer televisão, não só as possibilidades, que eram estúdios que remontavam o capítulo. Essa primeira novela que eu participei não foi minha primeira participação em televisão, mas essa primeira novela que era feita num pequeno estúdio, bem menor do que esse, pelo menos assim, no máximo, a metade desse auditório, se muito. Não era não aquele estúdio da novela lá, o estúdio A, que era colado num estúdio que a gente via o Repórter Esso, com o Gontijo Teodoro. E ali, então, portanto, os recursos, que eram normalmente 2 câmeras, 3 câmeras é uma coisa, eram 2 câmeras. Os recursos, câmeras que pesavam, só a câmera pesava perto de 80 quilos. Com o tripé dela, deveria chegar a uns 110, 120, que os rapazes empurravam
como um patinete, levando aquele monstro para um lado para o outro. Difícil. A gente sabia mais ou menos como estava, porque a gente conhecia as 4 lentes, que era uma torre de lente que virava, então tinha a lente 50, a lente 75. Então, e a gente tentava fazer o melhor possível. Na época, é bom que se fale também, havia com a SBAT, havia uma certa... um certo fechar de olhos, porque a gente podia montar nos teatros que fazíamos semanalmente, teatro de comédia, teatro de equipe, o Grande Teatro Tupi, uma leviandade com os textos estrangeiros. Portanto, eu me lembro ter feito Tennessee Williams, ter feito Arthur Miller. Logicamente, Arthur Miller e Tennessee Williams jamais souberam que a gente fez. Mas a gente ia fazendo, né? Eu me lembro de ter feito Rosa Tatuada, me lembro de ter feito o Cacheiro Viajante, A Morte do Cacheiro Viajante. Eu fiz com Jaime Costa, A Morte do Cacheiro. Então existia essa permissividade com os textos. Então nós considerávamos que aquilo a gente estaria fazendo um texto mais sério. Mas as novelas, e praticamente naquele ano de 50 e até mais da metade de 60, quem comandava realmente as telenovelas eram as agências de publicidade. Não existia a direção, falava ou dava alguns palpites com relação ao que ia ser feito, mas quem dizia que aprovava o texto e que dizia qual é o elenco que ia ser, era uma agência de publicidade. Quer dizer, ou era Lintas, ou era Thompson, ou era o Teatro de Novelas Coty, que é esse que eu falando, ou era o Lar, Doce Lar, ou eram novelas patrocinadas com um nome que ficou nos Estados Unidos, o nome soap opera. Eram realmente patrocinadas por Colgate, Palmolive, Lifebuoy. Tinha uma... A gente... o lançamento do Omo, só Omo dá seu branco máximo, né? Isso não é SOS que dá o branco. Então, nós começamos a fazer essa novela. Essa era a novela que era feita. Até que, em 1963, em 63, também tinha uma irresponsabilidade ao a gente fazer aquilo, porque realmente era muito pouco visto. Existia a televisão Tupi paulista, ou melhor, existia uma televisão em São Paulo e existia uma outra televisão no Rio de Janeiro. A de São Paulo tinha uma vida e a do Rio de Janeiro tinha outra. A de São Paulo pegava todo o pessoal da Rádio Tupi de São Paulo e tinha a TV Record, que era forte, que tinha a Rádio Record, e tinha uma televisão que foi articulada depois pelo Vitor Costa, que era o diretor-geral da Rádio Nacional e que foi para a televisão, e teve uma televisão em São Paulo, que era a TV Paulista, onde lá começou o Silvio Santos, a gente até quem fazia, portanto não havia uma coligação nem rede de televisão. Tanto é que quando é feito o Direito de Nascer, na montagem televisiva, com a Natália Timber, com o Hamilton Ferreira, com Elise de Albuquerque, que foi dirigida pelo Lima Duarte, José Paris e Henrique Martins, quando é feita esta novela, ela é exibida na Tupi de São Paulo e na TV Rio do Rio de Janeiro. Não era em cadeia. Portanto, o grande sucesso no Rio pertenceu à TV Rio, que já era o Boni com Walter Clark, tentando encontrar um lugar para combater a TV Tupi, que era a grande fazedora de novelas. Mas, em 63, alguém vem com a ideia de fazer uma cadeia de televisão, que é quando é inaugurado a TV Excelsior. Eu tenho que falar isso porque senão dá uma impressão que tudo começa com a TV Globo, e não é isso. Quando é feito a TV Excelsior, é feito ali a primeira novela diária, que é uma ideia que veio da Argentina. Essa novela diária
mudou o sentido da coisa. Era aquela novela que todo mundo sabe, é um número de telefone ocupado. Eu não me lembro o número do telefone. É 2559, ocupado. Que era com o Tarcísio Meira, Glória Menezes e Lolita Rodrigues. Dirigida por um diretor argentino que veio e botou o ovo em pé de como é que se fazia, que era uma gravação de 2 dias, gravavam os 5 capítulos necessários, capítulos esses que tinham 15 a 20 minutos no máximo, que seriam umas 14, 15 páginas de texto, e que gravavam em 2 dias, e aí foi o grande sucesso com essa novela, se tornou diária, portanto, incentivou todo dia eu tenho algo para ver, coisa que o rádio podia fazer, né? No rádio era mais simples, iam as pessoas, liam lá um texto, não tinha que decorar, mas veio essa novela que era simples, mas Excelsior foi desenvolvendo mais, chegando então a alugar os estúdios da Vera Cruz, onde começou a fazer novelas com mais acabamento. E aí eu coloco a Walter Avancini como diretor, coloco Ivani Ribeiro, que escrevia, e eu me lembro do sucesso de algumas novelas lá, como A Moça que Veio de Longe, que é uma novela estrelada pela Rosa Maria Murtinho e Hélio Souto, que também teve feixes com todo mundo vendo, teve A Sombra de Anitta, e finalmente teve A Deusa Vencida, que quando lança a Regina Duarte, eu fui lá e fiz uma novela como ator, chamado A Grande Viagem, com um elenco imenso, tinha até Procópio Ferreira, tinha todos nós, e me lembro que eu era para ser o assassino, mas quando saiu no jornal que eu era o assassino, mudaram o assassino e ficou sendo o coitado do Procópio Ferreira. Imagina o Procópio ali já tentando se aposentar e vai fazer papel de bandido. Não podia. Mas para não furar o jornal, o Procópio ficou sendo bandido. Então, a novela começou a tomar uma forma e também o que acontece? Walter Clark vai para a TV Globo. Quer dizer, se ficássemos falando do que era fazer a TV ao vivo, portanto, o tape chega no Brasil mais ou menos por volta de 1961, 61. Então, a gente começa a usar o videotape como em proveito. Por enquanto, era só gravado o que estava no ar, e já era um grande negócio. Para usar o videotape editando, o primeiro a editar é o Carlos Manga, editando o programa do Chico Anísio, em que o corte era realmente feito na própria fita e de uma forma como se fosse um corte de áudio. É a mesma maneira que se cortava uma fitinha que tinha de áudio pequenininha, que era um corte meio enviesado, passou a se cortar aquela fita de 2 polegadas com um corte, mas tendo a hora do corte não na imagem, e sim no diálogo. E às vezes não dava certo. Se não dava certo, apagava a cena. Apagava a cena e acabou a cena. Acabou. Então, tinha que ver exatamente como cortava isso. Então, quando passa-se a fazer essa novela diária, também os capítulos eram gravados por inteiro, não era gravado cena a cena, era bem rudimentar. Eu lamento, mas lamento realmente que a gente não tenha gravado ou tido os programas que a gente fazia na época, porque todo mundo fala com uma grande alegria. Eu tenho uma grande alegria, mas o que acontecia de ruim, o que acontecia de coisas erradas, por exemplo, teve tinha o Celestino Silveira, nós tínhamos um programa que chamava-se Teleromance. Ele pegava um script americano e simplesmente traduzia. Ou seja, o que tinha de corte do personagem para o próprio personagem, o personagem tomando o café da manhã, para ele de smoking, entrando no teatro, era a famosa câmera que chegava no rosto e as pessoas botavam o smoking enquanto você falava,
fingindo que aí na época, quem se lembra da época, lembra que quantas vezes avançava de um jarro de flores e ficava naquele jarro de flores, até chegar no outro cenário, aí fazia fusão e aparecia... O que me aconteceu, que foi grave, foi um teleteatro desse, que também vale para a novela. A novela, Iracy Cardoso está aí, eu não me lembro, quando fazia a novela ao vivo, ter ensaiado a novela toda. Sempre faltava 2 ou 3 páginas finais, que aí vai o final e vocês fazem, sabe como, né? Era isso o ensaio, porque praticamente entrava no ar. Então a gente já sabia e fazia o que era possível. Eu me lembro de estar fazendo um teleteatro que era com a Teresa Raquel e Roberto Duval. Roberto Duval é um que fazia a imitação do Carlos Lacerda muito bem. E ele fazia, porque ele tinha essa especialidade que alguns atores têm, que é de chorar mesmo sem vontade. Então ele fazia o Carlos Lacerda e chegava a chorar fazendo o Carlos Lacerda. Acho que ajudou o Carlos Lacerda a ser governador com esse choro do Roberto Duval. Mas o que acontecia comigo, o que aconteceu? Eu tinha que trocar, eu cortava para um cenário que era como se fosse uma grande paisagem. Estaríamos em cima de um monte onde tinha uma grande paisagem suíça, aquele cenário pequenininho, do tamanho menor que isso, menor que essa tela. Então a Teresa Raquel estaria aqui pintando um quadro do Roberto Duval, que estava ali posando, e eu aqui do lado trocava de roupa, tinha que tirar uma calça e botar uma outra. E quando eu cheguei com as calças no meio da perna, eu perdi o equilíbrio e cruzei os cenários pulando numa perna só com a calça no meio da perna, que é assim. Ok, isso aconteceu, mas como isso não era gravado, não existia gravação, eu me lembro quando acabou o espetáculo, perguntei, e aquela hora que eu passei, ninguém percebeu. Ninguém percebeu porque não tinha tape. Agora que eu passei de cueca com as pernas no meio, passei. Bom, mas aí vai a gravação e quando começam a gravar, e o Avancini realmente faz uma revolução de qualidade com a novela na TV Excelsior. A Excelsior começa a entrar e a competir seriamente com a TV Tupi, que também tinha pelos autores que lá estavam, pela experiência, pela vivência, muito mais do que a televisão daqui, porque da televisão daqui quase que anualmente mudava de diretor-geral. Portanto, não havia um caminho a ser empreendido. Já a de São Paulo, que era o comando do Edmundo Monteiro com Cassiano Gabos Mendes, havia uma direção de onde vinham grandes programas, seja o Teatro de Equipe, seja alguns programas do próprio Cassiano, como Alô Doçura, que era feito aqui e lá. Então, lá, o desenvolvimento da novela, com os atores de lá, aqui a gente meio que mas fazia teatro, fazia cinema, era só comédias, pouco cinema chamado sério, então era mais dividido. Mas quando vem o Walter Dávila, vai então para a Globo, aí o Walter Clark contrata e fecha um negócio com Glória Magadã, que pertencia a uma dessas agências, acho que é Lintas, onde ela escrevia as novelas da Lintas. Ela era a responsável na América Latina das novelas, a Glória Magadã. E entendia disso e falava disso com propriedade, porque, além disso, era cubana, era contra o Fidel Castro, falava o tempo todo contra o Fidel Castro, que tinha expulsado a família dela de Cuba, não sei o quê, morava em Miami. Bom, então o Walter traz ela e ela faz uma novela aqui que faz um enorme sucesso chamado Eu Compro Esta Mulher. Esse Eu Compro Essa Mulher começou a balançar mais. Olha, em 1962, 63, por aí, existia no Brasil 1,5 milhão de aparelhos. No Brasil.
portanto, e já existia a televisão em Belo Horizonte, já existia a televisão em Salvador, já existia a televisão de Recife, a televisão já estava bem por aí, mas era pouco a televisão. A própria televisão Globo, com Eu Compro Essa Mulher, praticamente, por causa de sombra, vocês estão lembrados como era ruim a qualidade da imagem e como lugares não pegavam a televisão, não pegava a imagem. Então, a gente pergunta, mas você não pega a Globo lá? Não, eu moro em Jacarepaguá, não pego o Globo. Então, você pega o quê? Consigo pegar. Eu moro bem debaixo de uma antena, eu pego a TV, sei lá, TV Rio, eu pego a TV Continental, né? Quando a gente pensa todas as televisões que existiram e deixaram de existir, né? Continental, a TV Rio, a própria Tupi, a Manchete, tudo é uma coisa muito efêmera. Bom, mas aí o Walter começa a investir em novela e traz a Glória Magadã. E também nisso ele está fazendo o quê? Ele está tirando das agências de publicidade o poder da novela e entregando o poder para a novela para eles próprios. Eles são os donos do horário. Então, isso foi um movimento feito pelo Walter e que depois ele levou o Boni para lá. E a primeira novela que o Boni pegou foi essa Rainha Louca, em que ele me chama, que sabia da minha paixão pelo cinema. Eu sempre fui um apaixonado pelo cinema, não era apaixonado pela televisão. Eu fiz cinema antes de fazer televisão, mas me chama e sabia o quanto eu já tinha dirigido o Chico Anísio Show, onde a gente fazia algumas, já com montagem, fazia algumas brincadeiras de fazer cada episódio ter uma aventura, seja de pirata ou seja policial, até de futebol. Filmamos com um grande time do Santos. Então, quer dizer, a gente saía para fazer externa, foi melhorando a qualidade e as possibilidades. E então, eu peguei essa novela e cheguei no assunto aqui agora, peguei a novela que foi a Rainha Louca. A Rainha Louca, curiosamente, não era rainha, era imperatriz. Quando eu perguntei por que ela chama-se Rainha Louca, disse, porque é um bom título. Mas ela é imperatriz. Sim, mas Rainha Louca é ótimo. Então, era essa a explicação da rainha que era imperatriz, que podia ser um outro título para a novela. E era realmente uma novela de maluco, era uma novela de coisa louca. Eu me lembro de estar lendo um capítulo em que o Conde Demétrios, que era o Paulo Gracindo, que era um cara que hipnotizava à distância. Ele pensava na pessoa, a pessoa ficava hipnotizada do outro lado. Exatamente, era isso. E então, eu estou lendo, e o Conde Demétrios com o Índio Robledo, que era o Cláudio Mazo, estão andando numa carruagem, saindo do México, estão indo numa carruagem. Estou lendo, viro a página. Quando eu viro a página, aparece e flechas incendiárias atacam a carruagem. Digo, flechas incendiárias no México? Aí voltei aqui, na cidade do México, e que era o seguinte, eu não sei como, mas naquela época de carruagem, você saía do México e chegava no Texas em questão de 2 horas. E aí você estava no perigo dos índios Apache, que não tem nada a ver com o Texas, você entende? Atacarem. Eu me lembro, o índio Apache foi o Carlos Eduardo Dolabella, coitado. A gente aproveitou umas perucas que tinham ficado aqui, de um filme de Tarzan que andaram fazendo por aqui, e o pessoal foi embora e deixou umas perucas e umas flechas incendiárias que eu usei Então, era essa a novela que a gente fazia. Eu realmente, eu recebi um elogio do nosso Glauber Rocha, a gente estava falando hoje, que ele me encontrou e dentro daquela loucura que o Glauber era, falou assim, maravilha, isso está fazendo, porque enlouqueceu o Brasil todo. Com isso, todo. O Glauber estava felicíssimo com essa possibilidade da gente estar fazendo. E aí, é isso que o Brasil quer. Quer dizer, eu acredito que eu devo ter dado algum pé para o Glauber dar uma incendiária e pensar nessas loucuras todas. Então a gente começou a fazer essas novelas
E o que aconteceu também naquela época? Naquela época, quando a Janete me telefonou pedindo para escrever a novela, ela estava saindo da Tupi, ela estava escrevendo uma novela na Tupi e se aborreceu com o astro da novela que ela estava fazendo. E como ela precisava escrever, e o Dias andava naquela época foragido, ele não podia aparecer, então a Janete me falou, então eu digo, não, vamos aqui, você vem aqui, eu apresentei ela a Glória Magadã, e a Janete estreou na TV Globo, fazendo uma novela chamada Anastácia, que é famosa pelo terremoto que matou todo mundo. Que a gente tem que lembrar o que era a novela, a irresponsabilidade que a gente pega. Por quê? Eles não podiam lançar uma nova novela. Não podia pegar e dizer, essa novela está ruim. Janete, conserta esta novela. Ela leu e disse, não tem conserto, tem que escrever uma outra. E como fazemos para manter o título? Fazemos um terremoto, passa 20 anos, a gente está rindo, mas o que foi para o ar? E o pessoal gostou, gente. O pessoal gostou. Foi para o ar, a novela entrou. Então, Anastácia. E aí entra uma coisa que, olha, eu devo confessar a vocês. Primeiro, não acredito em astrologia. 2, sou realmente ateu com todo o meu pensar. Mas eu acredito que deve existir bruxas, porque ela sai. Porque naquele momento, por diversos motivos, pode se reunir uma turma, por problemas políticos, por problemas de desempregos, por problemas... Pode se reunir uma turma, um escrete apareceu que tinha Dias Gomes, que tinha Vianinha, que tinha Armando Costa, que tinha Paulo Pontes, que veio Lauro César Muniz, que tinha o Walter Negrão, que veio Walter Jorge Dust. É uma turma de grande peso, Jorge Andrade, eu estou dizendo pessoas que vieram depois, Braulio Pedroso, havia uma possibilidade, veio o Avancini junto comigo, com mais o Regis Cardoso, e então o Boni chamou o Dias Gomes também para consertar uma novela que chamava-se Passo dos Ventos. Passo dos Ventos? Ou não, Ponte dos Suspiros. Ele veio para fazer Ponte dos Suspiros, que era uma novela passada em Veneza. Ponte dos Suspiros é aquela pontinha que os caras morriam quando passava a pontinha. Então, o Dias aceitou. Mas o Dias aceitou. Se ele assinasse como Stella Calderon, que é o nome que ele assinava, ele receberia 100. Se ele assinasse Dias Gomes, ele receberia 200. Então, ele foi defender um dinheirinho por 100. Ok, vamos fazer agora o Ponte dos Suspiros. Ele pegou, era uma novela de capa e espada, foi fazendo, então começamos a pensar simultaneamente, enquanto eu estava lá fazendo... Eu fiz uma novela chamada Gata de Vison, eu fiz uma novela chamada O Homem Proibido, Demian, o Justiceiro, que era passado na Índia. A Ioná era a Rani de Kanchipur. Era muito difícil fazer essas novelas, mas essas novelas estavam agradando, pelo menos aquele pessoal do Jardim Botânico. Eu não sei onde chegava a Globo. Mas lá no Jardim Botânico estava uma maravilha. Talvez, dizem que não, aqui em Copacabana, por 5 pega, por 5. Tem que ver ele usar um lugar onde pegava. E aí, então, eu também pensava numa possibilidade de que aquilo fosse, em vez dos personagens chamasse Dolores ou Maria de las Mercês, ou que tivesse os nomes mais brasileirinhos. Porque todos os atores, de uma forma ou outra, se sentiam meio encabulados fazendo aquilo, sabiam que era um dinheiro a ser defendido, mas reclamavam. Não. Eu me lembro da nossa Wanda Lacerda, que ela fazia uma Rani lá de Kanchipur também, em que ela tinha que fazer uma prece à deusa Siva. Para uma atriz também totalmente de esquerda, como a Wanda, fazer uma prece para Siva era uma coisa complicada para ela.
E o pior de tudo, ela tinha que dizer maldição 1000 vezes maldição, que é um texto bem novelesco, né? E ela disse, Daniel, dá para não dizer maldição 1000 vezes maldição? Eu digo, não, você vai dizer isso em close, que é para pagar os teus pecados. Então, Mário Lago de Grão-Vizir, Mário Lago de Grão-Vizir era algo que... Bom, mas aí, com a Janete Claire, que escrevia um melodrama maravilhoso, resolvemos fazer uma novela chamada brasileira, que chamou-se Véu de Noiva. Quando, simultaneamente, olha que a coisa meio que acontece, Dias Gomes aceitou a escrever uma novela, recebendo seu salário, portanto, passando para 200 dinheiros, não sei exatamente o que era naquela época, mas o casal passou a faturar junto, que já era uma alegria para quem há 2 anos atrás estava fugindo de ser preso. E aí ele fez, a novela, acredito que a primeira que ele fez não foi Assim na Terra como no Céu, não, foi Verão Vermelho com Jardel Filho, Paulo Goulart, Dina Sfati e Maria Cláudia. Eram os quartetos. Enquanto eu estava fazendo o Véu de Noiva. O Véu de Noiva, quando eu fui fazer, o bom diz assim, mas você não vai fazer uma novela muito moderninha não, né, Daniel? Você não vai ficar inventando muita coisa. Eu digo, não, eu vou inventar que é moderninho, mas no fundo está um melodrama. Todo o Alexandre Dumas está lá colocado no fundo. Aqui a gente vai fazer umas imagens moderninhas, porque era a coisa que levava para o... E aí vamos... tudo foi acontecendo meio simultâneo. Aí procuraram, você não quer fazer música especial para a novela? Eu topo fazer música especial para a novela. Então, isso que eu estou dizendo, houve uma confabulação dos deuses e as coisas começaram, e enquanto na TV Tupi era feita uma novela com uma ideia de Braulio Pedroso, com um desenvolvimento do Braulio e do Cassiano Gabos Mendes, chamado Beto Rockefeller. Tudo isto acontece num mesmo período simultâneo. Então, aqui está o ateu dizendo os deuses conspiraram a favor, porque tudo levou a uma revolução ou uma nova maneira de ver a novela. O Verão Vermelho foi muito bem, logo depois veio Assim na Terra como no Céu, que é a primeira novela a ter talvez alguém assassinado, Quem Matou Nívia, que era a Renata Sorrah, na sua primeira novela. E o Beto Rockefeller foi um sucesso imenso, e era uma novela praticamente improvisada, porque o Braulio Pedroso era um homem de grandes ideias, e que é realmente um revolucionário na maneira de pensar as coisas, mas não tinha muita paciência para escrever. Então, várias vezes ele dava apenas o que deveria acontecer na cena, e o improviso do Plínio Marcos, o improviso do Luiz Gustavo, da Irene Ravache, dos atores que faziam, levavam aquilo a o que atualmente a gente vê sendo as pessoas falando do improviso. A novela Beto Rockefeller era uma novela escrita, mas ao mesmo tempo improvisada. Improvisada por causa do humor que os atores, e junto com a ligação com o próprio autor, tinha. Portanto, ela tem essa... Bom, é um Plínio Marcos também, é outro maluco que ficava deixando dele falando. Então aí começou a haver uma grande revolução na novela. Eu acho que foi esse momento, que é 68, 69, 70. Não é à toa que a data é 68. Vale mais até um estudo, vale mais o porquê aquilo está acontecendo, quando nós simplesmente queríamos ainda fazer um bom espetáculo e que atraísse o público. Coisa que eu vou conseguir em 1969, com a primeira novela que realmente fecha o ciclo no país, que é Irmãos Coragem. Irmãos Coragem traz para a televisão o que aí era pensado, o homem.
E o Homem que Não Assistia, a gente faz um bang bang, faz um faroeste, e a novela atinge, é uma novela que durou 1 ano. Não é a primeira novela a durar 1 ano, já a TV Excelsior já tinha feito uma de enorme sucesso, não no Rio de Janeiro, mas no resto do país, em alguns chamado Redenção, que tinha tido quase 1 ano e meio de exibição. E então aí começa a ter, com Irmãos Coragem, a gente traz um falso Brasil, mas um Brasil. Quer dizer, eu falseei, eu queria fazer um bang bang, eu não estava procurando fazer as raízes do Brasil, eu estava procurando fazer um bang bang, mas tinha futebol, tinha interior, então era uma novela que atingiu a todo mundo e conseguimos o famoso 100% de audiência. É um número absurdo, mas foi isso que deu. E deu principalmente no dia após o Brasil ser tricampeão. A novela deu mais audiência do que o jogo do Brasil no México, quando o Brasil ganhou o campeonato. Então, essa é a primeira parte que a gente começa, e começa a vir para a TV e para nós uma fábula de bons autores querendo fazer uma boa televisão, e começando a ver a televisão como uma coisa política que tinha que ser trabalhada e vista e pensada, que primeiro a gente queria ganhar o público, depois a gente viu a responsabilidade que tínhamos com este público que tínhamos conquistado. Eu acho que aqui eu dei uma imensa fala sobre qual eram os nossos problemas do início da televisão, da novela. E, portanto, fazer meio cinema foi tendo aos poucos. Muito pouco, porque aí começamos a gravar, deixamos de gravar um capítulo de uma forma total, podemos gravar por cenas como se fosse o filme, né? Você entra numa casa e faz todas as cenas da casa, você vai para uma escada, faz todas as cenas que estão naquela escada, e depois dava para editar com uma outra coisa que começava a aparecer, chamada kill. Então a gente vai daí, kill. Então tinha muitos truques, mas que para um outro momento. Assim foi que, juntando estas pessoas e esse momento com todas a Uni inteira e o CPC vindo inteiro para dentro da TV Globo, quando vem a famosa frase do Roberto Marinho, que é verdadeira: dos meus comunistas cuido eu. Isto aconteceu, e o comunista que ele se referia na época era o Dias Gomes e o Mário Lago. E o Mário Lago estava sempre pedindo dinheiro para ele, que ele mandava para o México. Ele dava e dizia assim: o Roberto Marinho não sabe, mas eu estou mandando, ele está sustentando o pessoal no México. Então, era dos comunistas do Roberto Marinho, que éramos todos nós. Olha, para não dizer que eu não fiz pergunta, você acha que a novela tem futuro, ou o futuro está com as minisséries e as séries? Bom, eu acho que quer dizer, já a novela não tem como não continuar, porque é uma coisa que pertence à necessidade de acompanhar a história em quadrinho, o folhetim. O folhetim já existe há tanto tempo. Eu acho que ela vai modificando. E, às vezes, quando a gente vê uma novela como 10 Mandamentos fazer o sucesso que fez, e a gente assistia o 10 Mandamentos, eu achava engraçado. Quer dizer, cada um pode achar o que quiser da novela, mas a verdade é que as pessoas acompanhavam. Eu achava engraçado porque eram as pessoas, mas que eles agiam como se fosse agora. Eu me lembro que eu vi uma cena que o rapaz entrou, lá todo ele vestido de faraó, não sei o quê. Não, essa cena foi melhor. É uma cena que eu vi que vinha uma princesa andando e encontrou com uma outra princesa. As duas se encontraram e a princesa diz assim: escuta, você conhece alguma boa acompanhante? Porque ele disse: a minha foi embora.
Ah, meu Deus do céu, eu tenho uma amiga que tem uma que talvez possa te ajudar. Então começou a haver uma conversa de umas princesas no Egito falar. Mas as pessoas não estavam muito se importando com esta possibilidade do Egito, as princesas discutirem a sua vida, a falta de empregadas, né? Porque ela estava falando, a empregada foi embora, estava cheia de problemas. Não... E eu vi também um rapaz que diz assim, bom, eu vou dar uma voltinha, depois apareço por aí. Como bom! Bom, então, quer dizer, eu vejo o futuro porque a novela Dez Mandamentos, no cinema a gente sabe que foi comprado os ingressos, uma coisa inédita no cinema mundial, um filme que bate um recorde de bilheteria sem ninguém na sala de cinema. É um milagre, Não é, gente, é um milagre, mas é bilheteria, fez 11 milhões de espectadores e os cinemas estavam vazios. Como isso? Não sei, mas foram vendidos e o bilheteiro não podia vender. Mas a verdade é que na televisão fez sucesso, continua fazendo sucesso, é um caminho. Voltou-se lá a Rainha Louca, voltou-se lá ao Demian, o Justiceiro. Se é esse o caminho, tem gente tem gente comprando. Então eu não acho que a novela esteja de pró. E quando vejo algumas novelas, como foi o caso da citada Avenida Brasil, e outras novelas que eu tenho visto, algumas delas que são realmente muito boas enquanto novela, tem aquelas cheias de charme, tem algumas dessas assim, em que eu vi que tem uma comunicação e uma alegria, e dá para assistir. Não sei se vai dar outra vez a audiência na medida que mudou totalmente o público. Então, mas eu acho que vai se ajeitando. É a mesma coisa que o teatro vai morrer, ou que a literatura vai morrer. A literatura, quer dizer, é a mesma coisa que está acontecendo com a literatura. O que é? Porque agora eu acho que nunca se escreveu tanto quanto agora, por causa do Facebook, por causa do Twitter. São pessoas ensaiando textos sem parar. Não interessa que qualidade estão sendo feitas, mas existe lá as pessoas escrevendo e lendo, como nunca leram antes, como nunca se escreveu tanto antes. Acredito que todos estão, pelo menos, alfabetiza as pessoas mesmo que escrevam alguma coisa errada, não, mas é um caminho. E quando eu vejo, agora que eu estou trabalhando com uma youtuber que fez um filme comigo, eu vejo que eles pegam um livro e vendem 400 mil cópias do livro. É um absurdo o livro que está ali, né? Os títulos do livro, e vendem. Eu acho que é um caminho, a gente não pode desprezar, e eu acho que a novela está aí para ficar. Se vai manter no mesmo horário, se vai sair, mas que não será na minha geração que a gente vai deixar de ver novela. Você tem algum projeto para a televisão? Para a televisão não tenho, porque, na verdade, eu gosto muito de cinema. Eu acho que eu fiz bastante na televisão. Trabalhei sem parar praticamente 50 e poucos anos na televisão. Se eu contar que eu entrei se eu entrei em 57, eu parei de fazer agora, são 50 e poucos anos fazendo televisão. Eu acho que eu não tenho nem fôlego, nem físico para enfrentar a novela que é feita agora, com tantos cenários, com tantos... que são muitos diretores também, são muitos autores. Está havendo uma certa mudança também, porque a gente, quando via uma novela do Dias Gomes, que escrevia, junto com aqui, o único parceiro do Dias Gomes é o nosso Ferreira, que está aqui, que é os dois que escreviam a novela, a Janete escrevia sozinha. Não tem mais essa autoria. Acredito que a última louca que faz isso ainda é a Glória Pérez, que escreve a novela sozinha, que é um absurdo, é uma pessoa... E agora a novela tem perto de 40 páginas, 35 páginas, o capítulo é muito grande. Se pensar em escrever 35 páginas vezes 6, vai dar 180, quase 200 páginas semanais.
de diálogo, é uma coisa absurda. Portanto, é escrita por 5, 6, 7 pessoas, é dirigida por outras 8, ela perde uma... É difícil manter uma personalidade na novela, mas ela segue existindo. Então, eu acho que... Mas não é uma coisa mais para mim, é uma coisa mais para uma turma, uma garotada. Eu acho que eu cumpri a minha responsabilidade. Eu fiz o que era possível. Olha, o Olívia tem razão, né? Se deixar, ele fala 2 horas. Eu estou fascinado com, enfim, a sua fala, mas, sobretudo, morrendo de inveja da sua memória. Eu estou esquecendo até do meu nome, né? Então, foi realmente, olha, uma noite maravilhosa. Mas se alguém quiser perguntar, né? alguma coisa que eu não falei... Não, normalmente posso... Não, agora, por favor, presidente. O ciclo não permite o debate, porque senão a gente não tem como terminar, ainda mais com você. Não. Né? Eu seria o primeiro que ia perguntar, né? Não, só queria dizer que foi um grande prazer ouvi-lo e, com a mesma inveja do Zuenir, e a inveja também da sua memória, porque eu só me lembro aqui que eu sou de uma infância em que o nosso imaginário era alimentado pela Rádio Nacional, pelas novelas da Rádio Nacional, novelas de rádio nacional, e reza a lenda que essa emissora chegou a transmitir 14 novelas diárias. É um dado histórico. 14 novelas diárias. Eu, pelo menos, acompanhava pelo rádio 5. Depois vieram as novelas da televisão. E aí você disse uma coisa curiosa aqui. O que me parece muito interessante nos 10 Mandamentos é que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Né? Então, que mistério é esse? Você sabe o que vai acontecer, espera que uma vermelha vá abrir, certo? E, no entanto, tem uma audiência firme. É prazer grande ouvi-lo. Acredito que eu estou reproduzindo aqui o pensamento de todos os que estão aqui e dos milhares de, eu diria até de telespectadores, a que você já está acostumado, que nos estão acompanhando pela rede. E quero ter o prazer de lembrar a todos que o ciclo envolve o ciclo coordenado por Zuenir, além deste dia, né, dia 6. No dia 13, teremos uma outra conferência aqui, intitulada A Atriz como Intérprete de Si Mesma, Fernanda Montenegro. Dia 20, A Época de Ouro, falará sobre ela Arthur Chechel, e Literatura e Teatro, Fontes Inspiradoras, Mauro Alencar. No dia 27, A Virada do Jogo, João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil. Então, estão todos convidados para estar aqui no próximo dia 13, para nós termos o prazer renovado de ouvir aqui e nos brindar com o depoimento dela, Fernanda Montenegro. Muito obrigado a todos.